culto ao Senhor, coloquemos em pé para lermos o Evangelho de João, no seu capítulo 1, do 1 até o versículo 14. No princípio era o Verbo. Evangelho segundo João, capítulo 1, do 1 até o 14. Vamos ler responsivamente este texto da palavra do nosso Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor, convido o nosso irmão presbítero, se Deus quiser, Altino, Alzir, pai do nosso cenarista, que nos conduza a Deus em oração. Desculpa, viu, Alzir? Nos conduza a Deus em oração. Oremos ao Senhor, oração de louvor e adoração. Oremos. Eterno Deus, para nós este momento é altamente significativo, porque estamos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus único, poderoso, onipotente, Criador dos céus e da terra, Criador e preservador de um povo que é guardado por Ti mesmo, ó Deus, para se manter fiel à Tua palavra e preparado a cada dia para uma vida que possa corresponder à Tua vontade e testemunhar, como João fala nesse texto, testemunhar da luz que veio ao mundo. E a igreja hoje é responsável pela manifestação deste luzeiro, desta iluminação, para aclarar a todo aquele que ainda está nas trevas do pecado, apontando-lhe o caminho da cruz. Louvado seja o Teu nome por esta igreja, por este povo que se reúne aqui, ó Deus, não apenas por se tratar de uma reunião comum, corriqueira de um domingo, uma rotina, mas que haja em cada coração um desejo ardente, um desejo insaciável de se mostrar sensível à Tua vontade, ao Teu chamado, sensível a Deus, a um momento de reflexão profunda, de adoração ao Teu nome, de louvor, porque só Tu mereces, ó Deus, toda essa atitude de nossa parte. E por isso, ó Deus, clamamos para que o Senhor mesmo esteja nos preparando para este precioso momento de adoração e louvor. E que tudo, ó Deus, que vier a se mostrar neste momento de culto, em termos de hinos, de leitura da Tua palavra, de pregação, de testemunho, ó Deus, que possa tudo estar perfeitamente identificado com os Teus propósitos e esteja sendo administrado por Ti mesmo. Fortalece e dispõe-nos, ó Deus, a afirmarmos cada vez mais a nossa fé naquele que era, que é e que é de ser, o nosso Senhor e Salvador Jesus, aquele que se fez carne
e habitou entre nós para que nós pudéssemos ver a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pois é em nome deste Jesus, este santo que desceu dos céus para nos resgatar de todo pecado, em nome do teu Filho amado Jesus, é que nós oramos a Ti, entregando as nossas vidas e tudo que há de se passar ainda neste recinto sagrado, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Ainda em pé, irmãs e irmãos, e com o mesmo Espírito, cantemos as palavras do hino 19. Rei sublime. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Abramos ainda as nossas Bíblias, agora na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no 6º capítulo. Romanos, capítulo 6, versículos 20 a 23. Romanos, capítulo 6, 20 a 23, diz exatamente o seguinte: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãs e irmãos, aproveitemos esse momento de graça, de misericórdia, conscientes de que estamos na presença do Senhor Deus. Vamos falar com Ele agora, confessando a Ele os nossos pecados. Oremos ao Senhor.
Coloquemos em pé, irmãs e irmãos, para a próxima leitura. Leitura da carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 8, versículos 31 a 39. Quero já convidar os moços que nos ajudem aqui na direção dos cânticos, que se postem aqui à frente para nos conduzir nos cânticos espirituais. Lembrando que o quarto cântico nós também faremos a marcha da fidelidade. Romanos capítulo 8, 31 a 39. Leitura responsiva. Leamos. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele amou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, e porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte do dia todo, fomos criados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Irmãs e irmãos, o amor de Deus em Cristo nos constrange. Louvemos, cantemos ao Senhor que nos amou até a morte e morte de cruz. Boa noite, irmãos. Exatamente para a gente louvar que nós estamos aqui, né? A gente sabe que nós carecemos completamente da graça e da misericórdia de Deus, e nós vamos estar louvando agora. Quero louvar-te. Sempre mais, buscando o teu querer, tua graça, quero louvar.
Nesse instante, meus irmãos e minhas irmãs, os irmãos que vieram preparados para a entrega dos seus dízimos e ofertas, poderão fazê-lo enquanto cantando esse último cântico. Senhor, nosso Deus, Pai, te agradecemos, ó Deus, a oportunidade de poder estar na tua casa, de poder te louvar, de poder, ó Deus, vir aprender mais da tua palavra aqui, Senhor Deus. E nós necessitamos, ó Deus, da tua presença, Pai. Nós sabemos que só o Senhor é que pode nos dar segurança, só o Senhor é que pode nos abençoar, para que a gente consiga, Deus, viver uma vida, Deus, de acordo com a tua vontade. E eu necessito, ó Deus, que tu esteja sempre conosco, ó Deus, colocando no nosso coração a tua mensagem, a tua palavra, ó Deus. Nós sempre possamos buscar a tua presença. E aqui também nós agradecemos por esses dízimos e por essas ofertas, Senhor Deus, nós entregamos na tua casa. Que eles possam ser bem usados, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Ser conosco, ó Deus, no restante desse culto. Abençoa o pregador, ó Deus, que nós possamos sair daqui alimentados, ó Deus, espiritualmente com tua palavra. No nome de Jesus, é que lhe pedimos e lhe agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Ainda em pé, irmãs e irmãos, vamos cumprimentar uns aos outros. Graça e paz. Vamos lá? Graça e paz, irmãs e irmãos.
Sejam todos bem-vindos no culto que nós prestamos ao Senhor. Quero destacar a presença aqui do Andrés e da Juliana, né? Sejam bem-vindos. Bem, também saudar os nossos irmãos que acompanham o culto pela internet. Se a Natasha estiver ouvindo, um abraço, Natasha, que Deus abençoe, lá no Canadá, né? Temos sido acompanhado os nossos cultos no Canadá. Nesse instante, as crianças até 7 anos de idade irão se retirar para ouvir mensagem própria para a idade delas. Oremos, irmãs e irmãos. Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos chegando a um momento muito especial, Senhor, no culto que prestamos a Ti, onde ouviremos, Pai, a Tua palavra. Queremos pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos instrua com a Tua palavra, abençoando, ó Deus, as crianças e os adultos na audição da mesma. Todos nós, Pai, possamos sair daqui edificados, orientados, confortados e exortados com a Tua palavra. Abençoa-nos, oramos em nome de Jesus. Amém. Abramos, irmãs e irmãos, as nossas Bíblias, o texto aí indicado em nosso boletim, Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 18, leremos até o 36. Evangelho de Lucas, o texto também está aqui no telão, para os irmãos que não trouxeram suas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 9, 18 a 36, diz exatamente o seguinte: estando ele orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar,
Dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem esse de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos edifique nesta noite. Amém. Ouçamos o coração.
Irmãs e irmãos, há um Corolla preto, placa DHT 0123. Não sei se é de alguém aqui. Ele está com a lanterna acesa. Corolla preto, placa DHT 0123. Vai ficar sem bateria. Coisas da vida moderna. Se João Calvino ouvisse isso, ele ficaria escandalizado. Não é? Quem é Jesus? Qual é a sua relação com o Senhor Jesus Cristo? Qual a compreensão que você tem da pessoa bendita e santa do Senhor Jesus Cristo? Irmãs e irmãos, esta compreensão, ou as respostas corretas a essas perguntas, serão importantíssimas para o destino da nossa vida, da nossa existência. Nós vivemos num país e as estatísticas afirmam que é um país cristão, de maioria cristã. E de fato, isto é verdade. Mas, irmãs e irmãos, se fizéssemos uma pesquisa mais profunda a respeito do conhecimento que o brasileiro tem da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós certamente acharíamos a pesquisa um tanto quanto esquisita, porque nós iríamos descobrir que o nosso povo, embora cristão nominal, cristão de nome, não tem condições de responder de forma adequada a compreensão sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É só andar pelas ruas e perguntar: quem é Jesus para você? E você vai ouvir: Jesus é tudo, Jesus é o meu tudo, Jesus é uma energia, Jesus é um piado de coisa. Mas menos uma pessoa com quem nós nos relacionamos dia a dia. E uma compreensão adequada sobre a pessoa de Jesus será importantíssimo para a nossa existência. O texto que nós lemos, irmãs e irmãos, faz parte do final do ministério do Senhor Jesus Cristo na Galileia, uma grande sessão neste Evangelho. Ele está terminando o seu ministério na Galileia. Daqui a pouco ele iria partir para Jerusalém, rumo ao seu sofrimento. E essa partida, essa transição da Galileia rumo a Jerusalém está registrada exatamente no texto que nós começamos a ler, Lucas, no seu capítulo 9. E o Senhor Jesus quer saber qual é a opinião que a multidão tem a respeito dele. E ele pergunta: o que a multidão diz ou está dizendo ao meu respeito? E ele começa a colher as respostas. Olha, alguns afirmam que o Senhor é João Batista, mas há alguns que acham que o Senhor é Elias, mas há outros que acham que ressurgiu um dos antigos profetas. E o Senhor Jesus afunila a pesquisa: mas vocês que estão caminhando comigo mais de perto, qual é o conhecimento, qual é a compreensão que vocês têm a meu respeito? E Lucas registra então a resposta de Pedro. Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. E embora a resposta fosse acertada, uma compreensão exata, Jesus pede que não divulgassem aquela notícia. E a partir daí começa a falar do seu sofrimento. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado, morto e ao terceiro dia ressuscite. Depois disso ele fala um discurso do discipulado,
E 8 dias depois dessa fala, ele sobe a um monte também com o propósito de orar e convida 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E no monte há uma metamorfose. O rosto do Senhor Jesus se transfigura e aparecem ali 2 figuras veterotestamentárias, Moisés e Elias, conversando a respeito da partida de Jesus rumo a Jerusalém. E foi o momento em que a glória do Rei dos Reis se manifestou ali. Uma nuvem os envolve. E o momento era tão bom que Pedro propõe: Senhor, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Era tão bom que ele nem queria tenda para Tiago, para ele e para João. Mas o texto informa que ele não sabia o que estava propondo. E de repente Moisés e Elias aparecem e ouvem uma voz: este é o meu filho, meu eleito, a ele ouvi. Irmãs e irmãos, compreensões essenciais sobre Jesus Cristo. Compreensões essenciais a respeito de Jesus Cristo. Quero falar rapidamente aos irmãos e às irmãs sobre isso. Compreensões essenciais a respeito do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, irmãs e irmãos, é importante que compreendamos sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É importante que cada membro desta igreja, que cada cristão de fato e de verdade compreenda, tenha plena consciência, tenha plena compreensão, e uma compreensão essencial sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus não é João Batista, não é Elias, não é um dos antigos profetas que ressurgiu. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, até nós, presbiterianos, não temos uma compreensão adequada, não temos uma compreensão correta a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, o Senhor Jesus não é um homem qualquer, um homem que consegue dividir a história humana, um homem que consegue marcar profundamente o calendário da existência humana, um homem que se entrega por amor a pessoas miseráveis, corruptas como nós, voluntariamente se entrega a uma morte extremamente violenta e que depois de 3 dias vence a própria morte, ressuscitando entre os mortos. Não é um simples homem, é homem, mas não é simples. E é importante, irmãs e irmãos, que cada cristão, e principalmente os desta igreja, tenha plena consciência sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se qualquer um de nós perguntasse aos amigos o que as pessoas estão pensando a nosso respeito, seria uma demonstração de orgulho e presunção, mas não se aplica aqui ao Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, todos nós precisamos saber que Ele é, pois o nosso destino, o destino da nossa vida, o destino da nossa alma, do nosso futuro, irmãs e irmãos, depende da compreensão daquilo que nós pensamos a respeito de Jesus Cristo. Meu destino, meu futuro, a minha alma depende de uma compreensão adequada da pessoa que eu tenho do Senhor Jesus Cristo. É impossível, irmãs e irmãos, estar enganado a respeito de Jesus Cristo
e ter uma boa relação com Deus. É impossível. Nós só temos uma relação boa com o Senhor Deus, com Deus Pai, quando nós temos uma compreensão adequada da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu digo compreensões essenciais a respeito de Jesus. Mestre, tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Irmãs e irmãos, é essencial que tenhamos uma compreensão adequada. Quem é Jesus? O que você poderia me dizer agora? Quem é Jesus para você? Qual é a compreensão que você tem dele? Irmãs e irmãos, essa pergunta é muito importante, porque tem a ver com o destino da nossa vida, com o destino da nossa alma, tem a ver com a eternidade. E qualquer compreensão inadequada, enganada a respeito de Jesus Cristo, vai também comprometer a nossa relação com o próprio Deus. Compreensões essenciais a respeito de Jesus. É importante que entendamos sobre sua pessoa. As irmãs e irmãos, em segundo lugar, compreensões essenciais a respeito de Jesus. É também importante que compreendamos sobre o seu sacrifício. É importante que compreendamos sobre o seu sacrifício. Quando Jesus Cristo nasce, ele nasce como um homem marcado para morrer. Isto, irmãs e irmãos, não é nome de filme americano, mas que Jesus é o próprio Cordeiro de Deus. Quando ele vem para o seu batismo, João Batista não aguenta e diz: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, João já está apontando para o sacrifício que Jesus seria. Cordeiro de Deus seria imolado, sacrificado na cruz do Calvário. Irmãs e irmãos, é extremamente importante que também tenhamos uma compreensão adequada, não só sobre a sua pessoa, mas sobre o seu sacrifício. E Jesus então começa dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, rejeitado pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto, e depois, ao terceiro dia, ressuscite. Os evangelhos registram que os discípulos, em vários momentos, não compreendiam isso. O Senhor Jesus fala do seu sacrifício, do seu sofrimento, mas em vários momentos os discípulos se mostram completamente ignorantes quanto a isso. Mas, irmãs e irmãos, nós hoje, depois de tanto tempo, não podemos ter uma compreensão equivocada a respeito de Jesus Cristo quanto ao seu sacrifício. É a morte dele, é o sacrifício dele que vai proporcionar vida, perdão, restauração, nova oportunidade, nova vida. Não é à toa que nós, hoje, cristãos do século 20, 21, fazemos sempre a Eucaristia, comemos o pão, tomamos o cálice para lembrar, para não esquecer do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Então, irmãs e irmãos, é essencial, é uma compreensão essencial sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Saber sobre a sua pessoa, mas também saber sobre o seu sacrifício. Até porque nós somos convocados ou chamados para ser também co-participantes desse sofrimento, desse sacrifício. Hoje há um evangelho água com açúcar
sendo proclamado em muitas igrejas evangélicas que querem retirar da vida cristã qualquer sofrimento. Mas o Senhor Jesus em seguida vai dizer: olha, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Mas hoje, em muitas igrejas evangélicas, protestantes, nós não entendemos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E a partir dessa compreensão equivocada, vem também um evangelho equivocado de caricatura que retira o sofrimento da vida cristã. Sendo que o próprio Senhor Jesus Cristo é o exemplo maior do sofrimento. E Deus ainda usa, irmãs e irmãos, o sofrimento na sua pedagogia. Nos foi dada a graça, diz Paulo, não somente crer nele, mas de padecer, de ser participante do sofrimento de Cristo Jesus. Então é importante, irmãs e irmãos, que tenhamos também uma compreensão adequada sobre a pessoa e sobre o seu sacrifício. Em terceiro lugar, irmãs e irmãos, compreensões essenciais a respeito de Jesus. É importante que compreendamos sobre a sua pessoa, sobre o seu sacrifício, mas também é importante que compreendamos sobre o seu reino. Como eu disse, o Senhor Jesus Cristo não é um homem simples. É homem, mas não é simples. É rei. É rei dos reis. É rei, segundo Isaías, de um reino estabelecido definitivamente e que não terá fim. Não terá fim. E este reino, irmãs e irmãos, já está presente entre nós, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, com a sua morte, com a sua ressurreição. Este reino já está presente. É por isso que 8 dias depois o Senhor Jesus sobe ao monte. Ele estava prestes a ir para Jerusalém, e ir para Jerusalém significava ir para a intensidade da sua humilhação. Seria humilhado, rejeitado, espezinhado, cuspido, o seu sofrimento se intensificaria. Antes disso, então, o próprio Deus trata de glorificar. Sobe ao monte com o propósito de orar. Chama 3 seus discípulos e estão com sono, mas de repente aparece ali 2 figuras importantíssimas da revelação bíblica: Moisés e Elias, e começam a conversar com Jesus a respeito de sua partida, de seu sofrimento, de seu sacrifício. E o texto fala que o rosto do Senhor Jesus se transfigura. E a palavra grega que aparece aí, irmãs e irmãos, é a palavra grega que dá origem à palavra metamorfose. Há uma transfiguração. As suas vestes ficam brancas. Brancas. Momento glorioso. Mas o Senhor Jesus, de repente Pedro propõe: Senhor, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Pedro já queria glorificar o Rei, mas irmãs e irmãos, não tem como glorificar o Rei dos Reis sem passar antes pelo sofrimento. Tem que enfrentar a cruz. Pedro não sabia o que estava dizendo, afirma então o evangelista Lucas. Vem uma nuvem e envolve aqueles homens, e uma voz se ouve: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Irmãs e irmãos, é importante que compreendamos sobre o reino
de Jesus Cristo. Esta vida não se limitará apenas a esta vida. As Escrituras falam de um reino que já está presente entre nós, porque veio com a pessoa de Cristo, mas que não tem fim, vai se expandir, vai se materializar cada dia com a pessoa de Jesus Cristo. É importante também, irmãs e irmãos, que compreendamos não só sobre a sua pessoa, sobre o seu sacrifício, mas sobre o reino de Jesus Cristo, que não terá fim, que nós somos participantes deste reino. Irmãs e irmãos, eu vou participar do reino de Deus. Irmãs e irmãos, eu já participo do reino de Deus. Você já participa, mas vai participar com mais intensidade, de uma forma diferente. O Senhor Jesus tem um reino. Então é importante compreendamos isto para não perder a esperança, até mesmo do seu retorno, desse reino glorioso, implantado com o seu nascimento, com a sua vida entre nós. Compreensões essenciais sobre a pessoa de Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, é essencial que compreendamos sobre a sua pessoa. Quem é Jesus Cristo? É essencial que compreendamos sobre o seu sacrifício, e é essencial que compreendamos sobre o seu reino. Irmãos e irmãos, dessas compreensões adequadas irão estreitar, irão melhorar cada vez mais a nossa comunhão, a nossa relação, nosso relacionamento com o próprio Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê essas compreensões essenciais a respeito de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos nos colocar em pé para entoarmos o hino 368.
Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua presença em nosso meio, neste culto que prestamos tão somente a Ti. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela graça do dia e da semana que se renova diante de nós. Louvamos-te, ó Deus, pela saúde que o Senhor nos tem proporcionado. Louvamos-te, ó Pai, por Tua palavra lida, proclamada, Senhor, a nós nesta noite. Dá-nos, Senhor, a graça de termos uma compreensão adequada, Senhor, sobre a pessoa de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, de Sua pessoa, de Seu sacrifício e de Seu reino bendito, ó Pai, que já está presente entre nós. Que cada irmã, que cada irmão tenha, Senhor, esta compreensão essencial sobre a pessoa de Jesus Cristo. Queremos pedir, Pai, uma bênção toda especial do Teu Santo Espírito às famílias enlutadas da nossa igreja. Senhor, que essas famílias se sintam revigoradas, confortadas e consoladas com a ação bendita do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Dá-nos, Pai, uma boa semana, abençoando cada irmã, cada irmão, cada família. Senhor, que onde quer que estejamos, Pai, que sejamos alvos da Tua graça, da Tua bondade, da Tua assistência sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a reunião do nosso conselho que se seguirá. Abençoa, Senhor, a reunião do Supremo Concílio de nossa igreja, as nossas decisões, Senhor, que sejam decisões orientadas e assistidas pelo Senhor na direção da Tua igreja, Pai querido. Ó Deus querido, visita o Teu povo. Senhor, esta é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. O Senhor esteja ao teu lado, como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te completamente de pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente, como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com o seu amor. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja com todos nós e com todo o povo de Deus disperso na terra, hoje, aqui, agora e para sempre. Amém, Senhor.
Amém.